Ô Gel Maninhos, como é que tá? Tudo bem? Que bom. Voltando, dica do dia do Gese número 3. Que legal, tô gostando demais disso. Eu espero que de alguma forma ou de outra eu esteja agregando alguma coisa na tua vida, né? Algum conhecimento, algo que possa ficar aí dentro do teu coração, da tua mente. Bom, hoje a gente vem aqui falar de ciência e na visão de uma professora e de um professor, a Karen e o Diogo, meus colegas, gente muito capacitada, gente muito boa no que faz, vão contribuir com a gente. Ambos vão abordar dois assuntos importantes e que vão de alguma forma ou de outra dizer alguma coisa pra você, tá bom? Então tá, vamos pra vinheta, depois a gente volta. Até! Parabéns, você veio parado mais um Dica do Dia do Gese. e agora É comigo. e com você. Temos chuva. Ponto. Bora lá então, olha só. Ciência. Como é que nasceu tudo isso? Como é que a gente chegou até onde chegou? Como que as coisas surgiram? Como que essa ciência começou a se desenvolver? A Prof. Karen vai falar sobre isso. E o Prof. Diogo vai trazer também a importância da gente distinguir aquilo que provoca gripe ou gripezinha, como você quiser chamar, aquilo que provoca a manifestação do Covid-19 e a diferença de tudo isso aí. Importante a gente ter ciência da coisa, ou seja, saber com propriedade, se apropriar disso, tá bom? Bora lá então, primeiro a fala da Prof. Karen, primeiras damas, depois do cavaleiro Diogo. A gente volta depois dos dois. Até lá! Então, o meu nome é Karen, eu sou colega do professor Gesiel, a gente trabalha na mesma escola, e ele me propôs fazer alguns vídeos, ou um vídeo, enfim, que ajudasse vocês nesse período de quarentena. O que me veio na cabeça? Eu vou começar falando de um assunto e depois eu vou passar para a atividade em si, né, que eu imaginei. Vocês já ouviram falar em método científico? Eu sou formada em biologia, em ciências, exatamente por isso que eu vou falar de método científico. Alguém já ouviu falar disso? Então, tudo que hoje a ciência posta nessas revistas bem importantes, bem conhecidas, tá? Para elas estarem lá e serem levadas a sério e realmente terem crédito, né? Que a gente possa realmente acreditar naquilo, elas têm que passar por esse método científico. São diversos passos que eles têm que seguir. Eles observam um problema, eles lançam hipóteses sobre isso, eles fazem experimentos. Claro que não são só esses passos, são vários outros, mas a princípio são esses daí. E para isso eles fazem todo esse trabalho para depois poder postar nessa revista ou colocar nessa revista e que tenha credibilidade. Por exemplo, em época de coronavírus, a gente não pode sair acreditando tudo que vê. A gente tem que acreditar naquilo que passou pelo crivo desse método científico, senão não é uma coisa real. Apareceu um remédio tal. Bom, o remédio apareceu, ele já existia na verdade, mas a gente só pode dar credibilidade depois de passar. E é por isso que às vezes as coisas na ciência demoram um pouco. Mas a gente precisa passar por isso, porque senão qualquer pessoa diz, eu acho que isso funciona, eu acho que aquilo não funciona, eu não concordo com isso. É que nem a lei da gravidade, né, pessoal? Não adianta a gente dizer, eu não acredito na lei da gravidade. A tua opinião para a lei da gravidade, que é uma coisa física comprovada, não vai importar em nada, ela vai continuar atuando. Mas enfim, então é para isso que existe esse método científico. Como é que ele surgiu? E é aí que eu quero entrar nessa época que a gente está em isolamento, que a gente está nessa quarentena. Como é que surgiu o método científico? Em 960 e poucos, nasceu um carinha lá no Iraque, que o nome dele era Alhazen. E o que ele fez? Ele era um cara que ele era bem... Ele poderia ser considerado um cientista na época. Ele era bem esperto, estudava bastante coisas, enfim. E o que ele queria? Ele queria mostrar para o califa da época que ele conseguia, através de umas engenharias e transposições e tal, controlar o fluxo do rio Nilo. E ele foi e apresentou essa ideia pro califa da época. O califa aceitou, achou legal a ideia, por causa que tinha muita seca, muita enchente, enfim, e pediu para ele fazer isso. Só que quando ele começou a fazer isso, ele viu que não ia dar certo. Na verdade, ele não conseguiu. E o que aconteceu? Na época, se tu não conseguisse fazer alguma coisa e tivesse tido apoio
do governante na época, a pessoa podia morrer. E esse foi o medo do Al Jazen. Ele estava com medo de morrer, perder a cabeça na época seria, né? Aí o que ele fez? Ao invés de dizer que não tinha dado errado, o que ele tinha proposto, ele simplesmente se fez de louco. Ele disse que ele enlouqueceu para poder talvez diminuir a pena. E deu certo. O califa determinou que ele deveria ficar uma década, ou seja, 10 anos, em isolamento social. E foi o que ele fez. Na verdade, ele precisou fazer, senão ele morria, né? Então, ele se obrigou a fazer. E foi nesse tempo, nesses 10 anos, que ele conseguiu escrever toda a obra dele sobre ótica. Hoje a gente usa óculos e tem muito dessa possibilidade da refração da luz. Entende como é que funciona a refração de luz, enfim, por causa dele. E foi nesses 10 anos que ele ficou em reclusão, que ele ficou em casa, que ele conseguiu desenvolver todo o trabalho dele sobre ótica. E só que o que ele pensou? Eu posso até fazer meu trabalho sobre ótica, só que eu preciso que alguém possa comprovar o que eu fiz. E aí é que surgiu a ideia de dar esses passos para o método científico, que hoje a gente tem e ele é seguido e ele é muito respeitado e precisa ser respeitado. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, contar essa historinha, que eu acho muito legal. E outra coisa. A gente tem esses 15, 20 dias, um mês, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Beleza que a gente vai, faça o nosso diário, beleza que a gente faça as nossas atividades da escola, que a gente invente outras coisas para fazer, que a gente tenha que seguir as atividades, de repente, que as escolas estão mandando, mas a gente precisa também ter esse período de ócio. O que é ócio, galera? É ficar sem fazer nada um pouco também. Pra quê? Porque a criação de qualquer coisa, ou de muitas coisas, vem desse período sem fazer nada, certo? Então essa é a minha dica. Além da gente, tem uma hortinha, tem um cachorro, vai lá e fica com ele um tempo, passa pente nele, brinca com ele, faz outras coisas ao ar livre que a gente ainda pode, se a gente tem um pátiozinho, alguma coisa, certo? Que a gente também leia bastante coisa, mas que a gente também fique esse tempo neste ócio. A gente não esqueça disso e crie coisas legais, positivas, óbvio. Estude coisas diferentes, como foi feito. Não teve só ele, vários outros cientistas ou pessoas ligadas às ciências também passaram por esse tipo de reclusão. Bacon também, enfim, outras pessoas. Certo? E a última coisa, tem um filme, pra quem gostou dessa história do método científico, muito legal, que é Guerra Mundial Z, e eu falo pra todo mundo, quem me conhece sabe que eu indico pra todo mundo, porque nesse filme tem todas os passos bem, não no filme definidos, mas tu consegue identificar cada passo do método científico bem direitinho neste filme aí. Então era isso, galera. A minha dica era essa e a gente fica por aqui. Então tá, você viu a Proficarem aí dando um panorama histórico do que foi essa ciência, de como que ela começou a se desenvolver e chegou até onde chegou, graças à ciência, que a gente tem muita informação, embora às vezes a informação se deturpe, né? Tem gente que não se contenta com o que está escutando e quer colocar uma colherinha, a sua colher, do seu jeito. Não tem o seu jeito. Tem o jeito certo. O jeito certo é a gente dar crédito para os cientistas, para as pessoas que gastam muito tempo da sua vida, às vezes uma vida inteira, estudando algumas coisas. Galera das redes sociais, tudo certo? Estamos aí em confinamento, prevenindo a transmissão local do vírus Covid-19, essa cepa. As diferenças entre gripezinha, resfriadozinho, Covid-19zinho. Alguém sabe me dizer? Será que alguém sabe? Muito bem, pessoal. Existem milhares de vírus, só que são de 3 famílias diferentes. Covid-19, todo mundo já sabe, família coronavírus. Resfriado ou resfriadozinho, vírus, a maioria deles, rinovírus. E, por fim, o vírus da gripe, um dos vírus mais conhecidos por nós, né? Causado, então, pela família do Orthoximixoviridae. Portanto, galera, não vamos se confundir. Fica a dica aí. Chega de resfriadozinho e gripezinha na nossa vida. Vamos falar certo? Como cientista, como estudioso. Aquele abraço. Tchau, tchau.
E o professor Diogo trouxe aí também uma outra forma de enxergarmos a ciência, distinguindo coisas, nos trazendo discernimento, tá bom? Quero agradecer demais os meus dois colegas e quero dizer para vocês o seguinte: isso que a gente está trazendo é para que você tenha também uma atitude, uma postura responsável, uma postura madura nesse momento, uma postura disciplinada. Nós temos um padrão de comportamento, de saúde, de higiene, de asseio. É preciso que a gente melhore isso, que a gente mude até, que a gente adote outros comportamentos para que nós possamos enfrentar outros momentos de forma mais segura, de forma mais assertiva. Então, foi por isso que a gente trouxe esse vídeo hoje aí. Tá legal? Grande abraço para você, né? Fique em casa lá, entenda esse momento, tenha um pouquinho mais de paciência, daqui a pouco tudo vai passar e nós vamos ser vitoriosos em relação a tudo que está acontecendo, tá bom? Fiquem com Deus e bota lá o teu like ou o teu dislike se você não gostou, né? Compartilhe o vídeo para dar uma força aí pro nosso canal e se você quiser se inscrever, vai ser legal também. Até mais, até o próximo.